Olá a todas e todos, eu venho aqui para apresentar para vocês um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo pelo projeto Bem Diverso na região do Alto Rio Pardo, no norte de Minas Gerais. Quando nós chegamos no território do Alto Rio Pardo, a nossa proposta, era de trabalhar com a questão da conservação da biodiversidade pela promoção do seu uso sustentável. E também com o plano de manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras. Porém, ao chegarmos no território, a primeira coisa que nos é colocada é a questão da água, ou seja, a falta de água dentro desses sistemas. E, a partir disso, a gente vem fazendo todo um trabalho, a gente começou a fazer um trabalho em relação ao mapeamento hidrográfico da região do Alto Rio Pardo, em especial da RDS, e também, junto com as comunidades, fazendo um mapeamento participativo dessas hidrobacias, para poder entender quais eram os impactos que estavam diretamente relacionados a esses ambientes e as oportunidades que existiam dentro dessas áreas. Mas a pergunta que sempre foi feita para a gente é como que essa água ela se foi. E, para isso, a gente precisa voltar lá atrás e entender qual foi o processo de ocupação da paisagem dentro desse ambiente. Quando a gente olha para essas regiões, a gente vê que as unidades familiares elas estão estabelecidas exatamente nos fundos de vales, sendo as áreas de encostas, são áreas de uso comunitário, e as áreas no alto das chapadas de uso intercomunitário, ali onde você tinha e tem ainda até hoje a questão da solta do gado, a coleta do fruto para o extrativismo e para o desenvolvimento de outras atividades. Porém, na década de 70, no governo, na ditadura civil-militar, foi quando se estabeleceu o Plano Nacional de Desenvolvimento. E esse plano ele previa a criação dos distritos florestais. E, nisso, o Estado de Minas, no primeiro momento, ele assinala ao governo federal, dizendo que ali existiam em Minas grandes áreas que poderiam ser implantados esses distritos florestais para resolver o problema dessa região, porque era um bolsão de pobreza, um vazio econômico mantido, e esse vazio econômico mantido e ocasionado pelas relações tradicionais que você tinha dentro dessas áreas, que inibiriam o progresso e a dinamização da produção e do mercado local. E, com isso, dentro dessas áreas, chega o desenvolvimento. E, com o desenvolvimento do plantio e da instalação desses distritos florestais, o assoreamento dos rios, e também em função da questão da evapotranspiração, que é o quê? O somatório da água que entra dentro do sistema, o quanto que evapora e quanto que as plantas transpiram. Quando a gente considera dentro do cerrado, comparando com eucaliptos, a gente vê que o cerrado ele evapotranspira em torno de 600 a 800 milímetros, enquanto o eucalipto de 1.000 a 1.200 milímetros por hectare por ano. Só que, na região, a quantidade de chuva está entre 850 e 950 milímetros. E aí o resultante disso tudo é que você tem, dentro das áreas de cerrado, um processo de infiltração de 1 milhão de litros de água por hectare por ano, enquanto os eucaliptos eles colocam na atmosfera cerca de 3 milhões de litros por hectare por ano. Isso, somado aos impactos ocasionados pelos grandes pivôs centrais, onde você tem o desvio dos rios para a formação desses lagos, para poder abastecer esses pivôs, o que a gente olha quando a gente chega a montante dessas áreas, além do assoreamento, aqui 1,20 m de área do rio assoreado, isso é o tanto de água que fica na vazante, a jusante desses empreendimentos. Além disso, a gente tem a questão da mineração, que, instaladas nas cabeceiras das nascentes, contribuem para o assoreamento dessas áreas de várzea. E o que a gente observa na região é isso, realmente não adianta insistir em pescar nessas áreas, porque agora nem lago mais existe dentro dessas regiões. E, nisso, uma paisagem que antigamente era ocupada por uma diversidade de atividades, uma diversidade de paisagens, hoje ela está restrita a esse cenário que a gente observa aqui. Bom,
Diante dessa história toda, né, então, quando a gente pensa, né, no trabalho, né, pensando nos objetivos do projeto, então a gente centrou forças primeiro, vamos restaurar, pensar na questão da restauração dessas áreas. E para a gente poder trabalhar isso, então a gente vem com um processo, né, do que a gente chama de troca de experiências e saberes, né, entre a comunidade científica, entre os agricultores, colocando, né, em debate, nessa questão do gênero e geração, fazendo participarem desse debate de construção desse processo, é que a gente começa a discutir, né, os processos ecológicos, ou seja, como dentro das áreas de chapada a gente consegue evitar esse processo, né, de escorrimento superficial de água e aumentar a infiltração de água dentro desse sistema para que a gente tenha água, né, funcionando dentro desses sistemas. Né? Seria só por meio do plantio direto de árvores, né, ou de mudas, ou a gente precisaria, né, pensar né, na formação de cordões, né, de vegetação. E nesse processo a gente começa, né, a discussão da parte teórica, né, introduzindo a questão da sucessão ecológica, observando como que isso, né, ocorre na natureza, não só nas áreas de chapada, mas também pensando nessas áreas de mineração que têm grandes impactos, né? E aí a gente pensar de construção desse processo de restauração ecológica dentro dessas áreas. E com isso resultou, né, então a gente tem, né, as pessoas trabalhando, né, no processo de coleta de sementes, no beneficiamento dessas sementes e a gente trazendo essas sementes, né, depois para o plantio dessas áreas. E o que a gente observa depois de um ano é que o processo de cobertura, né, de áreas, né, daquelas aumentam de 20% até para 80%, para mais de 80%, né, dentro desse processo. Além da restauração das áreas, tem todo um trabalho feito, né, em relação à questão, né, de práticas de conservação de solos para infiltração de água de chuva, um trabalho, né, com a questão do cercamento, né, das nascentes, das áreas de captação de água e das áreas, né, de infiltração dessa água, para que a gente consiga, né, de fato, a partir desses trabalhos da restauração, né, ou seja, né, a partir do trabalho da instalação dos sistemas agroflorestais dentro das baixadas, dos sistemas agrocerradais nas áreas de chapada, ou seja, cerrado onde existia cerrado, floresta onde existia floresta, é que a gente consegue, né, trabalhar, por exemplo, a questão das chácaras de café na região do norte de Minas. Esse é um processo há mais de 200 anos que esses agricultores vêm trabalhando dentro desses sistemas, muito tempo antes do termo, né, do SAF ser cunhado, né, esse pessoal já vinha trabalhando nisso, mas essas práticas, aliadas a práticas, né, de nutrição, de fitossanidade, do manejo do café e do SAF, de colheita e pós-colheita, e resgatando a identidade cultural, né, a gente conseguiu aumentar a produtividade, né, de 10 para 36 sacas por hectare, e mais do que isso, né, a gente conseguiu produzir um café especial que conseguiu beber até 87,67. E, com isso, o preço, né, de 300 para 3 mil reais, né, a saca desse café. Com esse trabalho, a gente também conseguiu, né, a partir desse trabalho da restauração, intensificar as práticas em relação à questão do manejo das espécies, monitorando a produção, a produtividade dessas espécies. A gente conseguiu adentrar dentro das agroindústrias e trabalhar com eles todas essas práticas relacionadas, né, à internalização das boas práticas de fabricação, trabalhar a questão do cooperativismo com eles, porque o potencial de produtividade que existe na região é muito grande. Né? A gente está falando de coisa aí de até 250 toneladas por ano de processamento de frutos, né, dentro de um processo desse. Além da regularização também desses empreendimentos da agricultura familiar, né, desses agroextrativistas. E trabalhando também a questão de sensibilização, comunicação e o processo de formação. E isso centrado principalmente, né, nas escolas famílias agrícolas e dentro dos centros de referência em conservação, manejo e restauração do cerrado que a gente tem instalado na região. Bom, para levar para casa, eu gostaria que vocês, né, considerassem, né, essa questão dos processos de produção. Hoje, quando você pensa num plantio convencional de eucalipto, né, esse aqui seria mais ou menos em torno de 7 mil reais para você poder trabalhar isso por hectare. Um processo de restauração, isso aí ele está em torno de, né, dependendo, né, se a gente considerar só o pagamento das diárias do pessoal para coleta de sementes e plantio, isso está em torno de 3 mil reais e pode variar até 9 mil reais num processo desse. Ou até zero, né?
se as comunidades elas se empenhadas, né, dentro de um processo desse. E esse aqui é o custo do processo de formação que a gente tem, e hoje esse pessoal já está formado dentro dessas áreas. E quando a gente pensa no rendimento que existe por área, né, dentro dessa região do norte de Minas, se a gente considerar dentro do Cerrado a produção de 4 espécies, né, e pensar só em polpa, sem pensar em óleo, farinha e outros subprodutos, né, do Cerrado, a gente consegue produzir em torno de R$ 600 por hectare por ano. E eucalipto, dependendo do sistema de produção, isso varia de 400, né, até 490. Isso quando a gente está pensando num sistema de produção de eucalipto em fornada, um sistema mais avançado. Né? Aqui no Cerrado, além dos R$ 600, a gente tem ainda a produção de água, a gente tem a questão de polinização e tem outros serviços ambientais associados nesse processo. Né? E quando a gente fala de produção de água, o balanço é esse, entre 1 milhão e 3 milhões de litros de água. Além de tudo, esse é um processo que vem gerando renda. Né? Então, uma outra alternativa que a gente colocou dentro desse processo, né, para essas comunidades. Hoje, a gente tem uma capacidade instalada de colheita, de processamento e beneficiamento de 8 toneladas por hectare. Né? Esses daqui são as encomendas que nós temos hoje fechadas, né, para este ano. Isso muito impactada em relação à Covid, mas, mais do que isso, né, tem todo um processo de reconhecimento, né, e de manutenção desses jovens dentro do campo, né, para poder reproduzir, conservar e restaurar as suas áreas, né, e a sua identidade e todo o processo que existe dentro dos territórios. Bom, esse é o que eu gostaria de mostrar para vocês, assim, rapidamente, né, uma porção do que a gente vem desenvolvendo dentro da região. Muito obrigado, um abraço a todas e todos.